Olá a todos. Bem, a percepção sobre o Bitcoin ah, mudou drasticamente, não é? O que começou quase como um projeto assim de nicho, hoje, pronto, está nas conversas das maiores instituições financeiras globais. A nossa análise a fundo hoje baseia-se nos trechos da obra Bitcoin. De ceticismo a ativo global disruptivo. Queremos perceber melhor como é que gigantes tipo a BlackRock encaram o Bitcoin e qual é o seu papel real. É investimento? Reserva de valor? Ou algo mais? Como é que algo que nasceu de uma crítica ao sistema financeiro pós-2008 chegou a ser chamado de ouro digital e logo por quem? Pelo líder da maior gestora de ativos do mundo? Olha, essa mudança é mesmo palpável e vê-se em ações concretas, não é só conversa. A BlackRock, por exemplo, lançou o seu ETF de Bitcoin Spot, o IBIT, que na prática permite investir em Bitcoin pela bolsa de forma mais simples. E o próprio CEO, o Larry Fink, usou essa expressão ouro digital. Quer dizer, isto sinaliza uma aposta clara no potencial como reserva de valor global. A Fidelity também não ficou atrás, oferece custódia, ou seja, a guarda segura destes ativos, e trata o Bitcoin como um investimento estratégico. E depois temos o Goldman Sachs, que reativou a sua mesa de negociação de criptoativos. O foco deles parece ser o Bitcoin como um ativo alternativo para diversificar. Portanto, não é uma adesão em bloco com todos a fazer o mesmo. São abordagens diferentes. Uns focam no acesso ao grande público, como a BlackRock, outros na segurança para investidores, a Fidelity, e outros na negociação mais sofisticada, como o Goldman Sachs. Isso mostra que o próprio mercado institucional ainda está a encontrar a melhor forma de lidar com o Bitcoin, não é? Exatamente, e como disseste, nem todos estão no mesmo barco. A Vanguard, por exemplo, continua mais de pé atrás, mais cautelosa, ainda não oferece ETFs de Bitcoin. E depois temos os organismos internacionais, tipo o FMI e o BIS, eles também expressam reservas, alertam para a volatilidade, que é inegável, os riscos para a estabilidade financeira e também o potencial uso ilícito, são preocupações válidas. Mas, ao mesmo tempo, reconhecem o impacto da descentralização, esta ideia de não haver um controle central, e reconhecem como o Bitcoin desafia a soberania monetária tradicional, especialmente, claro, em países com inflação galopante. E essa tensão, essa dicotomia entre a adoção crescente e a cautela que ainda existe, isso parece espelhar a própria natureza do Bitcoin, certo? Sem dúvida, toca mesmo nos pilares fundamentais dele. Primeiro, a descentralização, que o afasta do controle dos governos. Depois, a oferta finita, não é? Aqueles 21 milhões de unidades, que é algo previsível. Isso dá-lhe uma característica anti-inflacionária, o que é muito discutido hoje em dia, com a impressão de moeda. E, claro, a transparência da blockchain, onde tudo fica registado. O que é fascinante, na verdade, é ver como o sistema financeiro tradicional está a lidar com um ativo que nasceu, em parte, como uma alternativa a ele próprio. Ok, e indo agora para além dessa visão institucional, que é super importante, claro, como é que o Bitcoin se manifesta no mundo real? Para que é que serve na prática? Segundo as fontes que analisamos, não é só um código num ecrã ou um preço a subir e a descer. Como é que aqueles princípios se traduzem em funções úteis? As fontes destacam vários papéis. Primeiro, e talvez o mais óbvio para muitos, é como investimento. É visto como um ativo de alto risco, sim, mas também com um histórico de retornos bem muito elevados. Grandes fundos já o incluem nas suas carteiras em alocações a ativos alternativos. Depois, e cada vez mais, fala-se dele como reserva de valor. Aquela comparação com o ouro digital entra aqui. A ideia é que pode, potencialmente, preservar o poder de compra ao longo do tempo. E vemos exemplos disso em países com moedas muito instáveis, não é? Como a Argentina, a Venezuela, onde algumas pessoas o usam para tentar proteger-se da inflação. A escassez programada é um argumento forte a favor disto. Embora, pronto, a volatilidade continua a ser um ponto contra, ou pelo menos um fator a considerar. Pois, essa ideia de reserva de valor ganha outra dimensão quando olhamos para a política monetária global de muitos países, não é? A questão da impressão de dinheiro. Precisamente. Num contexto em que se cria muita moeda, um ativo com uma oferta limitada e previsível torna-se interessante, no mínimo. Para além disso, as fontes também apontam para o papel de proteção contra o Estado, ou como uma espécie de hedge geopolítico.
em regimes mais autoritários ou com controles de capital apertados, permite preservar património e ter acesso a fundos fora do controle direto do Estado, resiste à censura, a congelamentos, funciona como uma ferramenta financeira neutra, até para ativistas ou ONGs. Contudo, e isto é importante, como moeda do dia-a-dia, para ir ao supermercado ou pagar um café, aí a fonte é clara. A sua utilização ainda é muito, muito limitada. A infraestrutura e a aceitação geral ainda não estão lá. Ok. Então, resumindo um pouco o que as fontes nos dizem, o Bitcoin parece ser multifacetado. É um ativo financeiro emergente que está a atrair as grandes instituições, é visto como uma potencial reserva de valor digital, o tal ouro digital, funciona como uma ferramenta de liberdade financeira em certos contextos bem específicos, mas ainda está longe, muito longe, de ser uma moeda comum para o dia a dia. A percepção, essa sim, está mudando, e depressa. Exato. O ponto crucial aqui, o ponto nevrálgico, é essa dinâmica constante entre a natureza descentralizada e global do Bitcoin, por um lado, e as tentativas do sistema financeiro tradicional de o integrar, de o regular e, de certa forma, de o encaixar nas suas próprias regras e estruturas. E isto, claro, levanta questões muito importantes sobre o futuro das finanças. Como é que estes dois mundos vão coexistir ou até fundir-se? E para deixar aqui algo em que pensar, uma questão que emerge das fontes e desta nossa conversa, se pensarmos na oferta máxima, imutável, de 21 milhões de bitcoins, e neste interesse institucional que parece estar a crescer, qual poderá ser o impacto real a longo prazo na economia global? Isto se o Bitcoin se consolidar mesmo, de facto, como uma reserva de valor digital reconhecida, talvez até lado a lado com o ouro físico, nas reservas dos bancos centrais das instituições, é algo para continuarmos a observar com muita atenção, sem dúvida.